Leiamos Daniel 9:17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados, respaldados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Pai Santo, obrigado por essa oportunidade. Continue trabalhando em nossa igreja e que nós possamos ser um foco do teu reino. Que este fogo não se apague em São Miguel Paulista. Ainda quando eu não estiver, que o Senhor continue queimando. Que quando cada um dos nossos irmãos aqui não estiverem, que o Senhor continue queimando. Derrube os obstáculos em São Miguel Paulista. Repreenda toda ação demoníaca do mal em São Miguel Paulista. E usa-nos para a glória do teu nome. Só para isso, para a glória do teu nome. Fale aos nossos corações. Assim como o Senhor falou através do louvor, que foi lindo. Nosso coração ardeu, queimou. A tua palavra foi perfeita em nossos corações através do louvor. Fale agora também através desta palavra expositiva. É o que te peço, no nome santo do Cristo. Amém e amém. Em São Miguel Paulista, propusemos em nossos corações falarmos em determinados momentos que o pastor Rodrigo subisse aqui um pouquinho sobre oração. A oração é algo intuitivo do ser humano. Nós vimos em mensagens passadas, em reflexões passadas, que a oração é como se fosse o pulmão do lado espiritual, porque existe uma ordenança, orai sem cessar. E se existe uma coisa que nós fazemos sem cessar é respirar. Então, propusemos em nossos corações, todas as vezes que eu viesse subir aqui para conversar com os irmãos, refletir com os irmãos, falarmos um pouquinho sobre orações. E por que que eu falo sobre orações no plural e não no singular oração? Simples. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não vejo uma oração. Eu não vejo um tipo específico de oração. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um conjunto de orações. Eu vejo tipos de orações. E quando eu tento contextualizar isso em nossa peregrinação de fé, pois a fé ela é uma caminhada, pois a fé é uma trajetória, pois a fé ela é uma peregrinação. Quando eu vejo isso contextualizando para as nossas vidas, eu percebo que há determinados momentos, há determinadas circunstâncias que acontecem na nossa vida que nós vamos orar como Axa, como já falamos. Outros momentos dessa trajetória nós vamos orar como Moisés, como também já refletimos. Outros momentos ainda iremos falar, iremos orar, iremos suplicar como Neemias. Outros momentos na peregrinação ainda nós iremos suplicar, nós iremos orar, nós iremos interceder como estudante. E se porventura você não ouviu nenhuma dessas, ou não ouviu ainda uma dessas, te aconselho aí ao canal do YouTube, pois lá nós temos todas as mensagens que são pregadas aqui, em todo e qualquer culto. E como eu sei que você ouve alguém, então dê preferência para a tua igreja. E ouça as mensagens do teu pastor, e dos pastores, e de todos que sobem aqui. Dê preferência ao que Deus está falando no local. Porque às vezes o que Deus está falando no geral, nem sempre serve para o local. Então o que Deus está falando para nós, são particularidades que Ele tem como propósito. Em São Miguel Paulista,
Paulista, então vai lá, Lagoinha, São Miguel Paulista, e ouça as mensagens e a voz de Deus, o que Deus tem falado conosco em nossos corações. Então sim, em determinados momentos nós vamos orar. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que a Bíblia Sagrada é um livro lindo, porque a Bíblia Sagrada ela é um livro recheado de histórias, recheado de homens singulares, peculiares, distintos, que fizeram histórias, cheio de histórias. A Bíblia é um livro de exemplos, a Bíblia é um livro recheado de momentos, de modelos, de história, e cada uma das orações que foram feitas nos momentos, nas histórias, tem algo a nos passar, tem algo a nos ensinar. E de todos os grandes homens, ou entre todos os grandes homens, há um que eu quero destacar, que atende pelo nome de Daniel. Daniel é um grande profeta, ou foi um grande profeta em seu período cultural, em seu contexto histórico, em seu contexto temporal. Nós vamos ver que Daniel, ele foi um grande profeta, mas poderia alargar as minhas expressões e dizer que Daniel também foi, ou é, um grande profeta atemporal, porque as suas profecias chegam até nós, as suas profecias falam conosco, as suas palavras nos ensinam, a sua vida nos inspira. Então sim, Daniel é um grande profeta no tempo dele, mas também é um grande profeta atemporal. Daniel, ele era um grande político. Qual que era o serviço de Daniel? Daniel trabalhava com o quê? Ele era governador de uma parte da antiga Babilônia. Então ele era um político. Isso faz de Daniel um cara ou um grande administrador. Se você quiser aprender como administrar, você pode ler um pouco o livro de Daniel. Aprender a administrar o tempo, aprender a administrar o lar, aprender a administrar a si mesmo. Daniel, ele ensina com a sua história conceitos da administração. Então nós vamos olhar para Daniel. Ele é um grande político, ele é um grande profeta, ele é um grande administrador. Porém, ou entretanto, Daniel também é um grande oráculo de Deus. E quando eu falo de oráculo, eu estou falando daquela pessoa onde Deus derrama uma porção, e aí essa pessoa que Deus derramou uma porção, ela vem e lança aquela porção para outras pessoas. Isso é ser oráculo, aquele que fala em nome do outro, aquele que fala aquilo que não é dele. Então todo e qualquer pregador inspirado por Deus, ele fala daquilo que não é dele. Daniel é um oráculo de Deus da terra, fala até hoje. E nós vamos ver que Daniel, ele era tão íntimo de Deus, onde Deus derramava os seus segredos, que Deus falou algo para o profeta Ezequiel, no capítulo 14, verso de número 14, que ao meu ver chocaria Ezequiel, mas ao mesmo tempo mostra a particularidade e a intimidade de Daniel com Deus. Daniel era um oráculo, uma pessoa íntima com Deus, e o próprio Deus dá testemunho desta amizade ao profeta Ezequiel. Acompanhe comigo Ezequiel 14, 14, e você vai ver o que Deus faz. E Deus fala assim, ó: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. O que Deus está falando para o grande profeta Ezequiel é assim: Ezequiel, mano, tu é profeta, cara, contemporâneo inclusive de Daniel. Te respeito, porque fui eu mesmo que te levantei. Então eu te considero. Mas, Ezequiel, entretanto, porém, vírgula, eu tenho uns caras aí que são parça, amigo meu, que eu faço happy hour com os caras. São caras íntimos meu. São caras confidentes, eles confidenciam e eu também, é uma via de mão dupla. Aí Ezequiel, quem sabe, perguntou: quem é Deus? Porque se eu sou profeta e não sou deste nível, quem é então? Eu tenho aí o Noé, eu tenho aí Jó, e tenho Daniel, contemporâneo de Ezequiel. Viviam no mesmo lugar. A diferença é que Daniel estava pregando para os ricos, e Ezequiel estava pregando para os pobres, aqui embaixo, no povo, na sociedade, e Daniel estava lá no palácio, lidando com os embaixadores, com os governadores, com os políticos, lidando. A diferença, mas os dois estavam no mesmo período. Então quem que é Daniel? É parça. Daniel é o cara do happy hour. Daniel é o cara que, tipo assim, aquele homem que não conta para a esposa o que está acontecendo, mas ele conta para o amigo.
Às vezes o amigo conhece mais do que o próprio cônjuge. Acontece. Esse era Daniel. Um cara íntimo de Deus, um cara confidente de Deus. E tal expressão, ou tal testemunho do próprio Deus, representa a grandeza da espiritualidade, da intimidade de Daniel com Deus. Mas o que me chama a atenção em Daniel é que mesmo ele tendo privilégios como político, mesmo tendo privilégios como governador, vivendo no palácio, não pagando viagens, indo para cima e para baixo, fazendo acordo político, não pagando isso, não pagando aquilo outro, mesmo tendo privilégios e um grande salário, ainda assim, Daniel não se esquece de duas grandes coisas. Mesmo sendo diferente dos outros judeus, tendo privilégios, ele não se esqueceu de duas grandes coisas. A primeira grande coisa que Daniel não se esquece é do seu povo. Mesmo tendo um relacionamento diferente com outra camada da sociedade, ele não esquece o seu povo. Ele não esquece a sua origem. Ele não esquece a sua história. Outra grande coisa que Daniel não esquece é justamente as promessas de Deus. Porque quando olhamos para Daniel, Daniel não abandona a lei do seu Deus, a lei de Moisés. Daniel era um assíduo leitor das leis de Moisés. Era um assíduo praticante das tradições e das leis do seu povo. E Daniel, mesmo tendo privilégios e mesmo tendo vivido transições, Daniel não abandona o seu Deus. Que tipo de transição Daniel viveu? Transição, por exemplo, de estar na sua terra, na sua cultura, com as suas leis, com as suas regras, com a sua constituição. Agora existe um período em que Nabucodonosor está próximo, está chegando, sitiou, parou, ele coloca medo. Então esse período entre a invasão e a sua liberdade é o que chamamos de transição. Logo em seguida agora, até chegar na terra que ele seria escravo, supostamente escravo. Da invasão até chegar lá, outro período de transição. As dúvidas começam a pairar na mente de Daniel. O medo, o que será, o que vai acontecer, tudo isso são momentos de transições. Mas até quando ele chega lá, até tentar se organizar, vai ser escravo, trabalho forçado, ou recebe o convite para trabalhar no palácio, ainda assim, existem períodos de transições. E em todos os períodos de transições que causam medo, fobias, traumas, dúvidas, Daniel não abandona a lei do seu Deus, não abandona a lei de Moisés, não abandona o seu próprio Deus. Daniel era um cara que lia, sim, as Sagradas Escrituras. E quando lemos Daniel, capítulo 9, verso 17, 18 e 19, eu vejo Daniel tornando-se um soldado da oração, um guerreiro da oração, lutando, guerreando e orando em prol do seu povo. E isso ensina o primeiro grande princípio para mim. A atitude de Daniel, mesmo sendo um político, um governador, ou seja, independente de qualquer circunstância, de qualquer ato profissional, de onde você esteja, você e eu podemos ser um soldado da oração. Todos nós podemos ser um soldado da oração. Presta atenção nisso. Não existe chamado para orar. Existe ordenança para orar. Não existe serviço terceirizado da oração. Não existe um saque para a oração. Não existe um 0800 da oração. Existe uma ordenança da oração. Orai sem cessar. Vigiai e orai. Ponto final. Não existe um chamado específico da oração. Existe aqueles que gostam mais de orar. Aí é gosto. Existe aqueles que têm a vontade maior. Isso aí é desejo. Agora chamado não. É discípulo do Cristo. Tem que orar. Então, quando olhamos para Daniel, Daniel é um exemplo claro disso. Não existe chamado. Nós somos soldados, ou pelo menos deveríamos ser soldado da oração. Como é que é
um soldado da oração? Um soldado da oração é aquele que entra na guerra que não é dele. Por exemplo, o nosso presidente fala uma besteira, arruma confusão com qualquer país, aí quem é que vai defender? O Exército, Marinha, Aeronáutica. Quem provocou a guerra? Ah, foi a política do Brasil, não as Forças Armadas do Brasil. Mas quem vai defender o Brasil? O político? Não. As Forças Armadas do Brasil vão defender o Brasil. Então perceba que o soldado da oração é aquele que guerreia a guerra que não é dele. O soldado da oração luta a luta de que também não é dele, como se dele fosse. Esse é o soldado da oração. Qual que é o pré-requisito para que você torne-se um soldado da oração? Vontade. Basta tu querer. Quando se fala das desgraças da chuva, qual é o teu posicionamento como cristão, discípulo de Jesus? Coitado. Tadinho. Oh, meu Deus. Ou, Senhor, prepare pessoas para ajudar. E até mesmo me ajude a ajudar de alguma forma. Console o coração daqueles que perderam entes queridos. Passa o bálsamo no coração desses aí. Quando tu ouve acerca da igreja perseguida no mundo, qual é o teu posicionamento? Quando tu ouve a história do teu irmão que está do teu lado aí, como é que é o teu posicionamento? Disse Albert Einstein que existe algo mais poderoso do que a arma nuclear. Essa é a expressão de Albert Einstein. Mas sendo um físico, acredito que ele queria dizer assim: existe algo mais poderoso do que a fissão e a fusão nuclear. Fissão, separação do núcleo do átomo. Fusão já é a união do núcleo do átomo. Vamos unir os prótons, os nêutrons e os elétrons para fazer cabum. Ou vamos separar para poder gerar energia elétrica. Então, se existe algo poderoso no mundo para fazer cabum, ou para fazer energia limpa, seria o átomo. Então, quando Albert Einstein diz assim, que existe algo mais poderoso do que a arma nuclear, ele está falando sobre esses processos químicos e físicos. Entretanto, o que é mais poderoso do que a arma nuclear? A vontade, segundo ele. Se tu tem vontade, tu emagrece. Se tu tem vontade, tu trabalha. Eu vou te mostrar. Tu se é chamado, estou precisando do emprego. Pastor, ora aí, entrega meu currículo lá, entrega meu currículo, e a igreja se mobiliza, vai entregando. Aí alguém te chama. Aí a vaga é essa, o salário é esse. Você já está há 3 anos desempregado, 2 anos e meio desempregado. E aí então você fala, não, eu estou procurando algo na minha área. E não é errado, irmão, tu procurar algo na tua área, mas tu já não está 2 anos aí dependendo de alguém para te ajudar? Vai trabalhar, irmão. Ser fiel no pouco, que Deus se coloca no muito, para de ficar escolhendo, Deus vai te fazer crescer. Hoje você não tem opção de escolha. Simples assim, Daniel também não tinha. Então entra na porta que foi aberta, e depois Deus te faz prosperar lá, como Daniel, ele fez prosperar. Em terra estranha, é simples assim. Então você e eu, nós precisamos ser soldados da oração, partindo do pressuposto da vontade. Se você quiser, tu faz, porque quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Essa é digna de Instagram. Quem quer, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Mas características me chamam a atenção na oração de Daniel. A primeira grande característica que me chama a atenção na oração de Daniel é que a oração de Daniel é uma oração de reflexão. Repito, a oração de Daniel é uma oração de reflexão. Como já disse e repito, Daniel ele era assíduo na leitura da história do seu povo. Então Daniel leu sim os livros de Moisés, leu os livros dos Salmos e ainda leu alguns livros de alguns profetas. Tanto que o próprio Daniel dá menção disso. No capítulo de número 9, verso de número 2, Daniel assim escreve. Capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias
ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então perceba que Daniel conhecia a história do seu povo, lei de Moisés, salmos, e também lia alguns profetas. E quando ele lê, ele reflete sobre a história, ele reflete sobre o ocorrido, e na sua oração, ele não fica rodeando, ele é certeiro no pedido. Ao ler, ao refletir, ao pensar sobre todo o contexto cultural histórico de sua nação, de seu povo, ele é certeiro. Eu não sei se você já se relacionou com aquele tipo de pessoa que quer pedir algo para você, mas ele começa a contar a história desde quando Deus criou o mundo. No primeiro dia, pastor, no segundo dia, e no terceiro, e no quarto, e assim vai. Depois ele começa a contar a história de Israel para você. Depois ele chega até em você, na sua própria história, ele começa a contar a história todinha, e falar de nome de terceiros, que eu nunca ouvi falar, nem sabia que existia, e ele começa a citar terceiros, porque fulano, e quando ele vai falar de fato o que ele tem que falar, você já não lembra nem do começo. Rodeia tanto, vai rodeando, você já se perdeu, você já não sabe mais qual que é o fio da meada, você não está entendendo mais nada. Quando você ora uma oração de reflexão, a oração de reflexão, ela está pautada no conhecimento da história, na análise da cultura. Eu vou orar para que Deus repreenda o racismo no Brasil. Mas se tu faltou em todas as aulas de história na escola, como é que tu vai conhecer e orar com certeza sobre o racismo no Brasil, se tu não conhece nem o processo histórico da tua nação? É estrutural. O racismo nos Estados Unidos é social. O racismo no Brasil é estrutural. São contextos diferentes. Aí eu vou falar sobre um tema que não sei. E vou orar sobre algo que não sei. A oração de reflexão é uma oração de conhecimento de causa, de apuração dos fatos. É uma oração certeira, uma oração sem rodeios. Essa é a oração. E em determinados momentos que você vai orar uma oração de reflexão, a oração de reflexão às vezes ela é feita em silêncio. Em silêncio. Madre Teresa de Calcutá. Um curioso um dia chegou nela e perguntou assim a ela, como é que era o relacionamento dela com Deus, o que ela orava, como ela orava, o que ela falava, e como Deus respondia em oração a ela. E quando ela teve a oportunidade de resposta, então ela diz assim, quando eu oro, eu não falo nada, Deus só escuta. E quando eu oro, Deus também não fala nada. Ele só escuta. Aí você pergunta para mim, pastor, eu não entendi. A princípio também não. Porque Madre Teresa de Calcutá, quando está orando, está em silêncio. E Deus, quando está orando com Madre Teresa de Calcutá, quando ele está na sala da oração, na particularidade da oração, ele também está em silêncio. Porque a oração de reflexão, ela é embanhada na história. E às vezes a história te impacta. E você não tem palavras para falar. Tanto Deus vivendo o contexto histórico atemporal do eterno presente, quanto Madre Teresa Calcutá vivendo o contexto histórico do presente dela, tanto uma quanto o outro, estavam encharcados de histórias impactantes que não valia a pena falar, só refletir. O silêncio também é uma oração. Houve um momento da minha vida que eu chegava no prego 1 hora mais cedo. E hoje eu entendo que aquele tipo de oração, ele era uma oração reflexiva, porque até então eu achava que eu não era crente. Eu não sei se você já passou por essa fase de achar que você não é crente, porque você não faz o que os outros estão fazendo. Você não acredita do jeito que os outros estão acreditando, então tu acha que tu é um herege. Tu acha que você é parte de uma seita, tu acha que você é um nada. E houve um momento em que eu estava assim, que eu chegava 1 hora mais cedo no serviço, e tinha um canto que ninguém visitava, e eu ficava naquele canto. E quando eu chegava naquele canto, o Léo sentava no canto mesmo, como se fosse um animal com medo, sentava no canto.
E aí dobrava minha perna, colocava os meus braços em cima dos meus joelhos e reclinava minha cabeça assim. E a única coisa que eu conseguia falar é: Pai, eu estou aqui, tá? Eu não consigo falar nada, toma meu coração, toma minha mente, o Senhor lê e interpreta. E eu ficava ali 1 hora, sem falar nada. A oração de reflexão, uma oração banhada na história. Isso me faz lembrar quando Jesus, em Mateus capítulo 6, verso de número 6, Jesus vem e diz assim: mas tu, quando orares, fecha a porta do teu aposento, a porta do teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê. Olha a expressão de Jesus. O teu Pai que vê, não que ouve. A gente acha que a oração é falada, que Deus tem que ouvir. O teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E aqui eu aprendo o segundo princípio. A oração é muito mais o que Deus vê do que o que Deus ouve. Porque nem sempre aquilo que falo condiz com aquilo que penso, ou com aquilo que estou sentindo. Então a oração é muito mais o que Deus vê do que o que Deus ouve. A oração de Daniel é uma oração de proximidade santa. A oração de Daniel é uma oração de proximidade santa. E quando eu falo sobre esse tópico, eu estou querendo dizer que a oração de Daniel, ela parte de um pressuposto de uma percepção de Deus. A maneira como eu percebo Deus fala muito sobre minha santidade e fala muito sobre minha conduta na terra. A maneira como eu percebo Deus. Então a oração de Daniel é uma oração de percepção. Então eu te pergunto, qual é a tua percepção de Deus? Em outras palavras, num contexto teológico, qual é a tua cosmovisão? A interpretação que você faz, a leitura que você tem de Deus. O que é que te falaram dele? O que que você aprendeu dele? Como você se relaciona com ele? Isso é percepção. Então, se eu tivesse aqui hoje, junto com vocês em nosso auditório, o pai Abraão, Moisés, os salmistas e os profetas, eu, Rodrigo, com certeza, lá no céu vocês nem vão me ver, porque eu estarei conversando com esses homens. Porque se eu encontrar tu lá e falar: não, irmão, eu já vivi com você na terra, deixa eu falar com outros caras aqui agora. Eu quero conversar com outras pessoas. Com você eu já me relacionei. Aí eu chegaria em Abraão e falaria assim para ele: Abraão, qual é a tua percepção de Deus? Aí Abraão: Rodrigo, Deus é o juiz de toda a terra. Ele fala isso quando ele intercede por Sodoma e Gomorra. Deus é o juiz de toda a terra. Ok, Abraão. E tu, Moisés, o homem que fala face a face, o top. E aí, Moisés, qual é a tua percepção de Deus? Aí Moisés diz assim para mim: Rodrigo, a minha percepção de Deus é o seguinte: Deus, ele é a lei, a regra de conduta comportamental em sociedade e o Todo-Poderoso. Esse é Deus. Valeu, Moisés, show de bola. Eu não teria pensado numa resposta melhor do que a tua, Moisés. Valeu. Aí eu chego então nos salmistas, e tem todos os salmistas que os escreveram os salmos, que a gente acha que isso foi Davi, mas não foi. Aí tem todos os salmistas lá. E aí, qual é a percepção de vocês de Deus? Aí os salmistas dizem assim: Deus, ele é a resposta e o socorro bem presente na hora da angústia. Show! Eles cantam, né? Os salmistas respondem com o canto: Deus é a resposta, porque eles estão cantando, né? Eu sou um salmista, ok, fechou. Aí tem os profetas. Aí eu chego em todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, e chego nele e digo assim: qual é a percepção de vocês de Deus? Aí ele diz: Deus é o caminho que todo ser humano tem que fazer uma conversão e se encontrar com Ele. Deus é a luz que ilumina o caminho. Deus, Ele é a pessoa onde todos os seres humanos têm que convergir para se encontrar com Ele. Lindo, perfeito. Aí o último da lista ali é um carpinteiro. Não se veste como profeta, não se veste como legislador, não se veste como o pai Abraão. O carpinteiro está ali no canto ali, quieto. Aí eu digo: e tu, carpinteiro, qual é a tua percepção de Deus? Aí ele levanta, coloca a mão no meu ombro e diz assim:
Rodrigo, Deus é o meu pai. E Ele é o teu pai, se você quiser. Se você quiser que Ele seja o teu pai, só basta aceitar Ele nessa condição. Ele vai ser teu pai. E se você aceitar Ele nessa condição, Rodrigo, Ele já não vai ser mais meu e nem só teu. Ele vai ser o nosso pai. Como que é uma pessoa que se relaciona com Deus na percepção de juiz? É fácil de identificar. É uma pessoa taxativa, só sabe seguir regra. O descumprimento da menor regra já é causa e efeito para tirar a pessoa do ofício do cargo. É a pessoa que só tem palavras de condenação na boca. É a pessoa que só sabe apontar os defeitos. É a pessoa que só sabe jogar a gente para o inferno. Porque a percepção dele é o de juiz. E juiz dá sentença. É assim que ele se relaciona com Deus. Qual é a percepção, ou como é que é uma pessoa que se relaciona com Deus na percepção de pai? Também tem regras, não vai achando que não tem. Só que o cumprimento das regras é pautada no amor. Tipo assim, mano, tem uma parada louca lá pra nós lá agora, mano, o bagulho é louco, fenomenal, vai criar, vai fazer, vamos lá, vai acontecer. Aí então o cara fala, não, mano, eu tô de boa. Você está de boa? Não, eu tô de boa, porque o que você está me oferecendo não parece com o meu pai. Não tem cheiro do meu pai. Não tem a luz do meu pai. Não tem o sabor do meu pai. E se eu fizer isso daí, talvez eu entristeça o coração do meu pai. Então eu não vou fazer. Ah, irmão, os caras estão fazendo uma lavagem cerebral. Não, irmão, inclusive eu estou aqui com você. Eu estou trocando uma ideia. Só que essa parada para mim não vale a pena. Porque essa parada para mim não condiz com meu pai. Eu não sou proibido de nada. Meu pai não proíbe nada. Eu só não faço porque eu amo meu pai. Só por isso. É a regra pautada no amor. É quem se relaciona com Deus na percepção de pai. Então eu te pergunto, com qual percepção de Deus você se relaciona? Isso fala muito sobre você. Muito. Você não tem ideia. De quando tu está conversando comigo, eu estou só olhando. E eu estou só percebendo. Fala muito sobre cada um de nós. A oração de Daniel é uma oração de intensidade. E quando eu falo de intensidade, eu estou querendo dizer que Daniel, ele não orava por rotina. Não é apenas uma oração. O momento obrigatório da intercessão, meia hora antes do culto. Isso é rotina, isso é hábito. Tem que fazer? Sim. Tem que fazer. Principalmente para quem não tem o hábito. Não tem que fazer, é necessário. Mas a oração de intensidade de Daniel não é apenas um hábito. Não é apenas uma rotina. Não é o cumprimento de uma tabela. A oração de intensidade, eu queria que os irmãos gravassem isso, é viver o que se fala. A oração de intensidade é viver o que se fala e sentir o que se pede. Grava isso. A oração de intensidade é viver o que se fala e sentir o que se pede. Porque as nossas orações às vezes são palavra esmo. De conhecimento do grupo, vai chegando lá pedindo de oração. Senhor, visita fulano. Senhor, entra com a tua providência em Beltrano. Senhor, isso. A oração de intensidade é viver o que se fala e sentir o que se pede, mais do que palavras a esmo. A intensidade de Daniel é refletida no verso de número 19. Acompanhe comigo. Daniel 9:19 diz assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Por 3 vezes Daniel diz:
ó Senhor. E uma vez ele diz, ó Deus meu. Por que a oração de intensidade é diferente da do hábito e da rotina? Porque a oração de intensidade ela é acompanhada do lamento e da dor. Vamos ler de novo? Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Lamento, dor. Daniel está vivendo o que fala e sentindo o que se pede. Eu vou te dar um exemplo. As mulheres quando vão dar à luz, independente de ser cesárea, independente de ser parto normal, existe uma dor inigualável. Uma dor inigualável que eu só sei em teoria. Eu não sei de fato o que é, só sei em teoria. Eu falo do que vejo, do que ouvi, do que li. Mas a mulher que já sentiu essa dor sabe o que é isso. Então ela chega no hospital com dor. E ela vai falar com o médico. E ela diz assim, eu não quero saber o que você vai fazer. Tira essa dor de mim. Ela está vivendo o que fala e sentindo o que se pede. Isso é oração com intensidade. Eu não sei tu, mas eu quase pedi para Deus colocar outro pastor em Lagoinha São Miguel, porque eu vejo o quanto eu sou superficial na oração. Então, o que me resta é tentar orar desse jeito aqui, daqui para frente, com verdade, com sinceridade, sentindo e vivenciando o que se pede. É só isso. Que Deus abençoe você.